sexto ano, tudo bem? Vamos dar agora prosseguimento às nossas aulas. Hoje é a segunda aula de História, certo? E mais uma vez a gente recomenda que você, antes de começar tudo, antes de começar essa aula, pegue o seu caderno de História, sua caneta e faça as anotações necessárias, certo? Isso vai ajudar você a compreender melhor esse conteúdo. Lembrando que esse assunto aqui é uma continuação daquele outro assunto, né, que a gente estava estudando sobre a pré-história. Agora vamos dar continuidade a esse conteúdo, certo? Ele está presente no capítulo 2 do seu livro. Então, muita atenção! Lembra que a pré-história é aquela primeira fase da história, considerada pré-história, preconceituosamente por nós, né, historiadores, porque o homem aqui ainda não tinha desenvolvido a escrita, certo? Por isso é chamado de pré-história, ok? Mas esse período aqui tem muita coisa para contar, certo? A pré-história começa do surgimento do homem na Terra até a descoberta da escrita, certo? Ele tem dois períodos, como você estudou muito bem na aula passada. Tem o Paleolítico e tem o Neolítico. E vamos começar com ele, né? O Paleolítico é a primeira fase da pré-história, esse período onde o homem ainda é primitivo, onde ele ainda está aprendendo a sobreviver na Terra. Ainda não é essa espécie pela qual somos hoje, né? O Homo sapiens sapiens ainda é aqueles primeiros homens que você também viu na aula passada, né? O Australopithecus, o Homo erectus. O homem ainda está evoluindo, ainda está aprendendo a sobreviver nesse universo completamente novo que ainda estava surgindo, né, que era a nossa Terra, ainda não era o planeta como a gente conhece hoje. Então o Paleolítico, ele durou muitos anos, porque levou muitos anos para o homem evoluir, aprender a sobreviver nesse novo ambiente, certo? O Paleolítico, como eu disse para vocês, é a primeira fase da pré-história, certo? Estuda o primeiro homem, desde o primeiro que nasceu, que surgiu na Terra, até a descoberta da agricultura, que levou esse homem a ser mais evoluído, mais aprimorado do que esse primeiro que surgiu bem aqui, certo? A gente costuma dizer que o Paleolítico é bem mais longo do que o Neolítico, tá? Porque realmente é do primeiro homem, do surgimento dele até ele chegar no Homo sapiens sapiens, que é essa espécie pela qual somos hoje, né? Demorou muito tempo, demorou muitos anos, tá? Milhões de anos, certo? Então, como era a vida desses primeiros seres humanos aqui? Não era fácil, obviamente. Imagine um bebê, imagine um filhotinho de um cachorrinho, de um gatinho. No começo a vida deles não é fácil, porque eles estão começando agora. Então tudo é absolutamente novo. A Terra ainda está em processo de mudança. Tem horas que é muito frio, tem horas que é muito quente. Então é muito complicada a vida desse primeiro homem aqui, certo? Então ele tem que se adaptar a cada dia. Ele sofria muito, por quê? Porque ele não tinha ainda o conhecimento de saber fazer o fogo para se defender, para esquentar a comida, ele não sabia plantar, ele não sabia construir a sua casa, então ele vivia com base nos instintos, no que ele achava que era certo, e a cada dia errando, mas aprendendo, ele ia evoluindo e se transformando num homem mais aprimorado. Esses homens aqui, eles eram conhecidos como nômades. Essa palavra você já escutou na aula passada. O que é nômade? Nômade é um homem que se muda constantemente, ou seja, que um dia ele está aqui no Araticum, no outro dia ele está lá no Buriti-Apuá, no outro dia ele está lá no Buriti Grande, daqui a pouco ele está na Passagem Florida, daqui a pouco ele está no Juá. É um homem que muda muito. Mas, professora, por
por que diabos esse homem mudava demais? Ele não tinha uma casa? Não, esses primeiros homens aqui, eles moravam em cavernas ou em pequenas grutas, aonde ele encontrava um esconderijozinho, ele ficava lá, tá? Esse homem aqui, ele sobrevivia com base de pouco, com base do que ele achava que era certo, muito instinto, certo? Por isso é que eles eram conhecidos como homens das cavernas, porque eles moravam em cavernas, entendeu? E eles não sabiam plantar. Uma coisa que é tão óbvia, né, que seu pai vive disso, seu avô vive disso, né? Antigamente, antes do seu avô, seu bisavô já fazia isso. Uma coisa tão simples, ele não sabia ainda, tá? Então, esses homens, eles eram apenas caçadores e coletores. Como assim? Estou com fome, certo? Tem uma árvore enorme ali, uma árvore cheia de laranjas, uma laranjeira bem bonita. Então eu pego aquela laranja e como. Eu não sei plantar aquela árvore, certo? Eu tô achando ela aqui, tô com fome, vou comer. E tá ali, ó, um animalzinho que eu acho gostoso, olha, vai dar uma comida só o filé. Então eu vou lá, mato aquele animal e como. Simples assim, cacei e colhi. Caçadores e coletores. O homem primitivo, ele não sabia plantar, ele não sabia criar animais, tá? Então, por isso é que ele se mudava constantemente, por isso é que ele era nômade, tá? E uma descoberta, menino, mas ajudou demais esses primeiros seres humanos, sabe por quê? Eles viviam muito pouco naquela época, eles não chegavam a ficar velhinhos de cabelo branco, não, porque eles corriam risco todos os dias, por isso que eles eram nômades também, né? Não viviam num grande grupo, mãe, filho, pai, avô, não, eram às vezes 2 pessoas ou um homem sozinho, porque eles morriam com muita facilidade. Mas, a partir do momento que eles descobriram o fogo, bichinha, as coisas vão começar a mudar. Mas por que é que o fogo foi tão importante para esse homem primitivo do Paleolítico? Por quê, professora? Porque o fogo vai ajudá-lo em muitas coisas, né? Vai ajudá-lo a sobreviver, né? Porque aí se um animal feroz, né, o jacaré, a onça, tá lá e vê aquele negócio brilhante que queima, vai nem chegar perto do ser humano, vai espantar até as muriçocas. Olha aí que coisa boa. Vou agora poder fazer aqui as minhas comidinhas, vou pegar aquela carne que eu cacei e vou esquentar, tá vendo? Vai ficar mais gostosa, vai ficar mais saudável para mim, né? Então, foi uma descoberta e tanto. A partir desse momento, o homem do Paleolítico, dessa primeira fase, já vai aprimorar a sua vida. E aí, ele começa a tentar fazer esse fogo, não esperar a chuva cair, um raio cair, né, que poderia acontecer nunca mais, né, e o fogo aparecer. Eles começaram a bater uma pedra na outra, ou a colocar uma vareta de pau em cima da outra e fazer assim, ó. E com o calor, com a energia que você está colocando ali, aos poucos vai começar aquilo a fumaçar. E aí o fogo vai aparecer. Ou então, batendo uma pedra na outra, vai sair umas lascazinhas de fogo por causa do atrito, né, de uma pedra com a outra. Então o ser humano descobriu como é que faz o fogo. E dominando o fogo ia ajudar muito ele a sobreviver neste novo universo, nessa terra que ainda estava surgindo, certo? E por isso que a gente chama o Paleolítico, tá? A primeira fase da pré-história de idade da pedra lascada. Lascada, porque a gente lasca uma pedra na outra. Ele fazia isso para poder conseguir fogo. Idade da pedra lascada, o Paleolítico, certo? Os primeiros homens dessa primeira temporada aqui da pré-história, certo? E ele também lascava a pedra para fabricar instrumentos. Ele percebeu que se tivesse uma pedra bem afiadinha, ele poderia matar aquele animal com mais
facilidade, entendeu? Ia cortar a carne com mais facilidade. Tá vendo como era? O homem do Paleolítico, o homem primitivo, ele observava as coisas, ele fazia, via que não dava certo e começava a pensar uma forma de fazer isso dar certo. E o homem naquela época, será que ele falava, se ele escrevia, se ele se comunicava? Não, né? Ele falava, obviamente, emitia algum som, mas ele não sabia escrever ainda, tá? Mas ele tinha uma forma de comunicação. Essa forma é as pinturas rupestres, tá? Grava bem essa frase, pinturas rupestres. O que eram pinturas? Eram desenhos que eles faziam um boi, que tá lindo esse boi da professora, maravilha, né? Um boizinho nas paredes das cavernas onde eles moravam, pintavam com sangue, pintavam com sementes, com frutos, e eles faziam tudo, eles desenhavam tudo que estava acontecendo no dia a dia deles, tá? Isso ajudava ele a contar, né, para outro ser humano como era a vivência dele, como era o modo de vida dele, entendeu? Então isso era uma forma de comunicação. A gente chama essas pinturas nas paredes das cavernas de pinturas rupestres, tá? E aí, essa pintura rupestre aqui ajudou muito a nós, historiadores, saber como era que os primeiros homens lá do Paleolítico, dessa primeira fase da pré-história, sobrevivia, tá? Por causa dessas pinturas que eles faziam nas paredes, tá? Das cavernas onde eles moravam, que sobreviveu por anos e anos. E também através dos fósseis, né? Que é o resto do crânio, do braço, da perna, que sobreviveu por muitos anos, que nos ajuda a entender como era a vida no passado. Também resto de objetos, né, que ficaram preservados com o tempo. A partir do momento que o homem descobriu a agricultura, né, plantar várias plantações, né, fazer várias plantações, várias plantas para depois colher, a gente chama de agricultura. Quando o homem descobriu isso, ele já era um homem muito evoluído. Por isso que a gente chama que ele não está mais no Paleolítico. A partir do momento que surge a agricultura, entramos no segundo período da pré-história, o Neolítico. Neolítico. Neo vem de novo, ou seja, o homem aqui, ele já não era mais um homem comum, ele era um novo homem. Por isso que a gente chama esse período de Neolítico, tá? O homem já está mais aprimorado, ou ele já sabe plantar, tá? E não só isso, ele também descobriu que se eu pegasse esses animais, juntasse num só lugar, eu poderia fazer com que eles se reproduzissem, nascessem outros animais da mesma espécie, eu poderia comê-los ali mesmo. Ou seja, além da agricultura, eu descobri o pastoreio, tá? Então, o homem aqui da pré-história já não é mais aquele homem primitivo, ele já é um novo homem. Esse período também conhecido como a Idade da Pedra Polida. Porque se antes o homem lascava a pedra para fazer fogo, para fazer materiais cortantes, né, para ajudá-lo a sobreviver, agora o homem vai polir essa pedra. Ele vai pegar a pedra, vai fazer ela bem bonitinha, não lascando mais uma na outra, mas com toda uma técnica para ficar bem afiadinha, se tornar uma lança, né, quem sabe, e ainda melhorar ainda mais o modo que ele vai conseguir caçar, que ele vai conseguir se proteger, certo? Olha como esse homem aqui já é inteligente, já é o Homo sapiens sapiens, já é os nossos antepassados, tá? Então, a partir do momento que ele descobre a agricultura, que descobre o pastoreio, que ele pode plantar, que ele pode criar animais, eu vou sair do Araticum? Vou nada, eu vou fazer aqui minha plantação no Araticum mesmo, vou criar minha vaquinha no Araticum mesmo, ô terra boa esse Araticum, vou mais nunca sair desse Araticum.
Então, a gente diz que o homem agora, ele está fixo à terra. Ele não é mais nômade, ou seja, ele não precisa mais sair, ficar mudando constantemente de um lugar para outro. Por quê? Porque agora ele pode plantar seu próprio alimento, ele pode criar os animais para depois comê-los. Oh, né, professora? Ô, homem, não, você está dizendo que esse homem é inteligente? Meu avô já fazia isso, meu bisavô já fazia isso. Parece para nós muito óbvio, né? Muito fácil, mas que para eles foi uma grande descoberta, né? Então, esse homem passa a ser fixo à terra, ou seja, sedentário. Já não é mais nômade. Esqueça essa palavra agora. Nômade só para os homens do Paleolítico, para os homens primitivos. Esse homem aqui, ele é novo, ele é evoluído, é o homem do Neolítico, tá? Então, ele vai ficar sedentário. O que é sedentário? Se liga. Sedentário é aquele homem que fica sempre naquele lugar, um homem fixo à terra, tá? E a partir desse momento, o homem passou a viver em comunidade. Vou cuidar aqui dos meus filhinhos que vai nascer, entendeu? Vou ficar com meus amigos só nesse lugar. Tudo que a gente plantar aqui a gente divide. Então o homem passa a viver agora em comunidade, com várias pessoas fixas em um só lugar. E essa comunidade no futuro vai crescer, a família vai aumentar. Então, essa comunidade depois vai se transformar em sociedade, uma cidade, um país, né? Mas no começo, apenas uma comunidade, certo? Só com a família, amigos ali presos àquele lugar, ok? Quando é que o homem, então, sai da pré-história? Quando é que a pré-história e o neolítico, essa segunda fase, acaba? Acaba quando o homem descobre isso aqui, escrever. Quando ele começa a inventar uma nova forma de se comunicar, usando os dedos e criando códigos que significam alguma coisa para aquelas pessoas, ou seja, quando nasce a escrita, o homem já está evoluído 100%, carregou a bateria total, né? Porque antes ele estava 0, depois ficou 25%, depois 50%, depois 100%. E quando ele chega ao 100%, quando ele descobre a escrita, dizemos que acabou a pré-história. Agora, para os historiadores preconceituosos, né, que só consideram as fontes escritas como fontes históricas, a pré-história acaba e inicia a história, ou seja, inicia a segunda fase da história, a Idade Antiga, que brevemente a gente vai estudar, certo? Beijo, espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.